Todo ano eu tô ouvindo o pessoal falar a mesma coisa. Meu alcance está caindo, meu alcance está caindo. Isso tem a ver com mudanças no algoritmo? Isso tem a ver com, por exemplo, o fato de que hoje tem muito mais criadores de conteúdo e aí você tem uma atenção que ela tá mais dispersada por conta disso? Como é que funciona? O algoritmo ele muda o tempo todo mesmo e tá fazendo cair o alcance? A lógica do algoritmo não muda o tempo todo. Os fundamentos, eles são os mesmos, mas o que muda, de fato, é a quantidade de pessoas que entram em cada uma das plataformas. O que muda é o ciclo de vida, é o estágio do ciclo de vida em que cada plataforma está. Então, vamos colocar em primeira instância o ciclo de vida, para a gente tentar entender. Bom, a gente olha o Instagram, ele está num momento em que a gente já chega num certo teto de número de usuários no Brasil, ele passa o Facebook em número de usuários, chegou a 134 milhões de usuários no país, o Facebook está com 119, vem caindo ano a ano. Então ele já chegou num topo, que é difícil ele chegar a 200 milhões, 300 milhões, porque a gente não tem mais do que isso em população conectada. A gente tem 180 milhões de pessoas conectadas no Brasil, então não dá para ele crescer muito e muito rápido. Mas esses 134 milhões são contas ou são pessoas únicas assim? São usuários ativos. Usuários ativos? Usuários ativos porque a gente olha esse número via sistema de mídia. Então, Entendi. é aquilo que de fato é atingível quando você quer anunciar dentro do Instagram. É que os sócios podcast, por exemplo, tem um perfil no Instagram, mas é a gente que faz. Então conta como se fosse um desses 134 milhões. Ok. Os fakes também contam aí também, o pessoal que Tese, gosta da fofoca. Mas o Instagram, em tempos faz aquela limpa e vai removendo e vai detectando cada vez mais. Mas olhando para esse ponto de vista de crescimento, então ele não consegue crescer tão rapidamente assim, porque ele vai chegando aqui num teto. O que cresce, então? O número de pessoas que estão lá dentro criando conteúdo. E é natural, é como uma pirâmide, né? Em toda plataforma, no começo, você tem mais gente vendo do que gente criando. Sim. Mas, num certo momento, você tem tanta gente lá dentro que as pessoas passam também a criar conteúdo e todo mundo passa a competir com todo mundo, pela atenção. Agora, vamos olhar o TikTok. O TikTok, no ciclo de vida, ele cresceu muito rápido. E ele ainda tem espaço para crescer, quando a gente olha em comparação com a população conectada, quando a gente olha com o número de usuários do Instagram. E é a mesma situação, pirâmide, tem pouca gente criando e muita gente vendo. Então, quem aproveita essas janelas de oportunidade consegue ter alta visibilidade. Por isso que quem entrou mais cedo no TikTok, entendendo essa lógica, conseguiu ganhar milhões de seguidores em meses. E agora, no Instagram é muito mais difícil você fazer essa aceleração, porque tem muita competição e cada vez mais, por conta dessa competição, fica mais difícil você passar pelo crivo do algoritmo e escolher o seu post para ser o mais relevante, para ser o escolhido, para ser aquele que vai aparecer nas recomendações. Então esse é o primeiro ângulo, do ciclo de vida, número de usuários, como você bem colocou, menos gente ou mais gente criando pela competição. Agora vamos olhar pelo lado do algoritmo. De fato, assim, eles têm atualizações constantes, mas não nos fundamentos, não nos alicerces. Atualizações constantes em relação à política, por exemplo, de fake news, à detecção de fakes. Então, eles vão atualizando nesse nível. E a inteligência artificial, com toda essa parte de aprendizado de máquina, vai entendendo particularmente com cada usuário o que ele gosta, o que ele não gosta, para poder oferecer o melhor conteúdo. Qual que é a lógica de qualquer algoritmo dessas plataformas? É entregar o melhor conteúdo que vai ajudar a reter o usuário naquela plataforma. Por que eles querem reter o usuário naquela plataforma? Porque o modelo de negócio deles é vender anúncios, é entregar anúncios. Então, quanto mais gente eles têm numa plataforma e quanto mais gente fica dentro dessa plataforma, mais grade de anúncios, mais inserções eles podem fazer. E aí a briga começou a ser de retenção. Sim. Depois que o TikTok nasce, as pessoas passam a passar mais tempo dentro do TikTok por sessão do que dentro do próprio Instagram. E aí o Instagram vai lá e cria o Reels, para tentar combater essa situação. Só que o Instagram, por sua vez, ele foi construído sob a teoria dos grafos, que é uma teoria matemática, inclusive que as redes sociais foram construídas também sob essa teoria. E o que significa que você depende do autor, das conexões que esse autor tem para distribuir conteúdo. Então, no Instagram, você precisa ter seguidores para ter distribuição. Já o TikTok inverteu essa lógica. Não é sobre o autor, é sobre o conteúdo em si e os interesses das pessoas sobre esse conteúdo. Então, você não precisa ter seguidores para ter alcance. Você pode ter meia dúzia de seguidores e conseguir ter um bom alcance em um conteúdo. Porque ele vai pelo conteúdo e não pelas conexões, pela teoria dos grafos. Muito bem, então os algoritmos eles têm essas diferenças. E eles vão evoluindo conforme essas diferenças. E aí, quando a gente olha no caso do Instagram, em particular, por conta dessa história da retenção, eles não conseguem se desvencilhar da teoria dos grafos. Então, eles dependem muito ainda do autor, das suas conexões, para entregar o conteúdo, mesmo sendo um formato como o Reels, que é um formato análogo ao TikTok, que a ideia era distribuir conteúdo pelo conteúdo.
Mas pode perceber que de novembro do ano passado para cá, Sim. Os Reels que estavam indo muito bem Caiu para não bastante. seguidores cai bastante porque eles recalibraram o feed de recomendação para entregar tanto Reels quanto carrossel, quanto foto de novo. Porque a gente teve aqueles protestos todos, né? Faça do Instagram de novo. Então eles recalibraram. Então veja que você alcança não seguidores e seguidores e eles não conseguem se desvencilhar dessa história. Por isso que eles, ainda em tese, têm menos retenção do que o próprio TikTok. O TikTok não depende tanto disso.